Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre português, gramática, é o seu preparatório para o Enem, também seu estudo para o ensino médio, claro. A gente fala agora das regras de acentuação de palavras, e isso depende da classificação silábica dessas palavras. E a gente começa falando dos monossílabos tônicos. Recebem acento as palavras monossílabas tônicas que terminam em A, E e O. Por exemplo, pá recebe acento, pé recebe acento, só, pó, nó, são palavras que recebem acento. Isso vale também para o plural. Então, pá, pás, pé, pés, pó, pós, nós, e assim por diante. Agora a gente fala das oxítonas, que recebem acento as palavras oxítonas que terminam em A, E, O e em. Todas também no plural recebem um acento. Por exemplo, no A, no caso do A, cajá, Amapá, no caso do E, boné, cafés, no caso do O, dominó, cafundó, no caso do em, no plural, parabéns. São palavras que recebem acento. Agora, no caso das paroxítonas, recebem acento as palavras paroxítonas que terminam em R, ou então uns, X, ou então ans, ou então u, ou então us. R, por exemplo, cadáver. O A recebe acento, cadáver. Outro exemplo, álbum, álbum. A recebe acento, álbum. Ou então que termina em X, tórax. O O recebe acento, tórax. An, uma palavra comum que termina com an, que é o A com o tio. Imã, imã, tem acento no I e o tio no A. Imã. No caso do U ou então us. Uma palavra boa de exemplo é bônus, bônus. O O tem acento circunflexo. Esse é um exemplo de bônus, bônus. Agora, as paroxítonas recebem acento as palavras paroxítonas que terminam em N, ão, L, I, PS e que sejam de tongo. Por exemplo, no caso do N, hífen, hífen. O I tem acento. No caso do ão, a gente vai falar de uma palavra órfão, órfão. O O tem acento e o A também leva o tio, órfão. Terminado em L, notável, notável. O A tem acento. Terminado em is, i ou então is. No caso, eu vou falar uma palavra que é clitóris. O O tem acento. PS, que não é tão comum, mas realmente acontece. Por exemplo, bíceps. Bíceps é uma palavra que tem acento no i. E um exemplo de ditongo com acento é a resiliência. Resiliência tem acento no E, é um acento circunflexo. Agora, para a gente recapitular, vou falar de novo algumas palavras que são paroxítonas e são acentuadas. Por exemplo, notável, acento no A, tórax, acento no O, bônus, acento circunflexo no O, álbum, acento no A, e alguns acentos diferenciais, que eles apenas marcam as diferenças entre o plural e o singular no mesmo vocábulo. Por exemplo, nos verbos que se originam de ter e vir, acrescenta-se o acento circunflexo para indicar o plural. Então, por exemplo, se você tem um verbo tem no singular, se esse verbo for para o plural, ele vai ganhar um acento circunflexo no E. Vou dar um exemplo. Ana tem um livro. Esse tem, T-E-M, sem acento. No caso, Ana e as amigas têm 3 livros. Esse tem ganha um acento circunflexo no E. No singular, o acento se mantém agudo em algumas situações. Por exemplo, no caso de convém, convém, existe o acento agudo no E, no vem. Mesma coisa para detém. Mesma coisa, tem o acento agudo em detém. Agora, se essas palavras elas passam para o plural, esse acento agudo, na verdade, vira o acento circunflexo. A pronúncia não muda muito, né? Convém, convém, não muda bastante. Mas isso é importante de ser lembrado. Eu vou falar aqui.
Vou recapitular um pouquinho aqui para a gente lembrar essa questão dessa variação de acentuação no caso do plural. Por exemplo, eles têm uma casa. Esse tem, ele vai ter o acento circunflexo no é ou não? O que vocês acham? Eles têm uma casa. Está no plural, não tá? Eles têm. Nesse caso, então, tem acento circunflexo. Outro exemplo. Meus pais mantêm o jardim florido. No caso do mantém, esse e está no plural, porque meus pais mantêm. Então, esse mantém, ele vai ter um acento agudo, não é um acento circunflexo. É um acento circunflexo para indicar que é plural. Um outro exemplo. Os policiais detêm quem comete crime. São os policiais. Então, é um plural. Considerando isso, detém, vai receber um acento agudo no último E ou vai ser um acento circunflexo? Os policiais detêm quem comete crime. Detém recebe um acento circunflexo. Bom, essa revisão agora sobre acentuação vai ficando por aqui, mas continue acompanhando que a gente fala mais sobre acentuação e gramática como um todo. Obrigada, curta a Sêneca nas redes sociais. Sêneca já. Obrigada.